Como trabalhar a descalculia na escola? Pois é, né? Tema importante. Vamos falar sobre ele hoje, agora no nosso vídeo? Bora lá? Já muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui para o nosso novo vídeo em que nós vamos falar de um tema polêmico e de um assunto polêmico também, dicas para trabalhar com descalculia em sala de aula. Pois é, a gente sempre fala que a descalculia, ela é o primo pobre aí, quando a gente fala dos transtornos de aprendizagem, né, transtorno específico de aprendizagem, né, porque se fala muito na dislexia, né, na desortografia, mas a gente fala pouco na descalculia. Então, bora lá falar sobre esse tema. Mas antes, o que eu vou falar? Óbvio, gente. Cadastra aqui no canal, né? Coloca, faz aí sua inscrição, se cadastra aqui no nosso canal, se inscreva, né? Curta, compartilhe e mais do que isso, ative as notificações porque toda semana nós estamos aqui trazendo vídeos, trazendo conteúdos super legais aí para vocês. Quando a gente pensa na descalculia, eu estou falando num transtorno específico de aprendizagem da matemática. Ele acontece aí por volta de 3% da população. Se vocês quiserem aí, tem um vídeo aqui no canal que vocês podem estar tendo mais conhecimento, porque a gente precisa separar o que é descalculia de transtorno de ansiedade na aprendizagem da matemática. São duas coisas diferentes, né? Até porque quando a gente fala em matemática, a gente fica, meu Deus, né? Eu tenho medo. A matemática por si só já causa uma certa ansiedade. Então, a descalculia, ela não é só uma dificuldadezinha ou um medinho de matemática, não. É um transtorno muito específico e muito importante, em que essa criança, esse aluno, né, ele acaba tendo em outras áreas, ele consegue ter um desenvolvimento muito grande. E quando chega na questão da matemática, ele acaba tendo dificuldades crônicas e muito persistentes. Então, quais tipos de atividades que são importantes a gente ter aí e dicas para trabalhar com a criança que tem a descalculia? Isso que eu estou falando para você também serve para crianças que têm aí dificuldade de aprendizagem. Qual que é a diferença de um e de outro? A diferença é que a criança com descalculia, você vai precisar trabalhar mais vezes essas dificuldades. Então, a primeira coisa que é importante a gente trabalhar, a questão da quantidade, a grandeza, né? Então, a gente tem lá a quantidade, quantos tem, quantos não tem. Então, essa questão de comparação, sempre trabalhando muito no concreto. Tá? É muito importante que as informações elas sejam dadas de forma explícita e estruturada com muitas questões concretas que a criança possa ver, que ela possa manipular. Por quê? Porque na hora que esse conhecimento matemático ele vai lá para o cérebro da criança, ela tem dificuldade. Quando a gente fala em matemática, nós estamos falando em áreas interhemisféricas. Então, tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito, eles acabam ali trabalhando e desenvolvendo para que os conceitos matemáticos eles acabem aparecendo. Então, quando eu vou, por exemplo, a questão do número, um número, ele é uma quantidade, ele tem uma representação numérica e ele também tem um nome. Então, eu estou trabalhando com várias habilidades. Então, a coisa mais importante é trabalhar isso de uma forma concreta e estruturada. A criança ela precisa ver, ela precisa ter essa noção de proporção e de grandeza, ela precisa ter essa noção do que é no corpo dela, por exemplo. Olha, uma mão é maior ou menor que a minha perna. Então, essas noções de grandeza e de proporção, elas costumam estar muito alteradas em crianças aí que têm a descalculia. Então, é muito importante que tenha essa percepção de tamanho, de grandeza, de quantidade, onde tem mais, onde tem menos. E lembrando que nós temos aqui mais uma variável que se chama linguagem matemática, mais, menos. Então, isso precisa estar sempre muito contextualizado com questões concretas, né? Onde a criança ela pode estar vendo e ela pode estar construindo isso de uma forma muito num passo a passo, fazendo repetições desses conceitos. Para quê? Para que ela consiga abstrair isso. Então, trabalhar com o passo a passo é muito importante. Uma outra coisa significativa, trabalhar com atividades psicomotoras. Então, a criança ter o conhecimento corporal, do tipo, quantos dedos tem na mão? Ah, eu tenho 5 dedos, fazer correspondência um a um com cada um dos dedos, trabalhar o conceito de metade, metade, uma mão, mais uma mão, enfim, né? Trabalhar o conceito de em cima, de embaixo,
Todas essas atividades, elas são importantes, porque além daqui eu estar trabalhando os conceitos, né, de mais, menos, metade, eu também estou trabalhando o conceito de em cima, embaixo, do lado, à frente, que também a gente tem que entender que o número, né, o valor do nosso número, ele é posicional. Por isso que atividades que trabalham posição no espaço, elas são muito, muito importantes. Uma outra dica muito legal que a gente pode estar trabalhando, atividades e jogos de tabuleiro, em que a criança ela joga o dado e ela conta e ela tem que andar determinadas casas com aquele dado. É importante que ela fale o número, que ela verbalize esse número, que ela conte as casas, tudo isso para ela tendo cada vez mais um apoio, né, da parte da linguagem e com isso ela consiga ter mais clareza de atuação e de forma a estar fazendo os exercícios de uma forma mais assertiva. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. Se vocês quiserem mais dicas, coloquem lá, Lu, a gente queria mais dicas sobre isso, sobre... Então, escrevam aqui embaixo, que é super legal. A gente sempre gosta muito das sugestões de vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo. Até lá!